Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana, e hoje vamos para mais uma conversa com uma convidada muito especial. Mari, te apresenta pro pessoal. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou falar... Bom, meu nome é Marina, eu sou nutricionista e como sempre quem escuta meu sotaque fica se perguntando de onde eu sou, eu vou começar falando isso, tá? Sempre vem o E, assim, no final mais marcado e o pessoal sempre pergunta. Eu sou natural de Passo Fundo, mas eu moro já em Porto Alegre, eu vim para Porto Alegre para fazer a graduação e eu fiz a minha graduação na URGS, terminei a graduação, fui direto para o mestrado em Bioquímica na URGS também, terminei o mestrado, fui para o doutorado em Bioquímica da URGS também e agora eu tô fazendo o doutorado, então atuando na clínica também, mas mais na pesquisa, né? A pesquisa é minha atenção principal. Então, muito obrigada, gente, por me convidarem. Adorei. É ótimo porque a gente acompanha a Mari pelo Instagram, mas a gente já se conhece há algum tempo. Inclusive, quando eu fiz iniciação científica na Bioquímica da URGS, eu conheci um pouco do trabalho da Mari. Então, assim, a Mari, melhor do que eu, vai conseguir falar muito mais de como tá funcionando e como é o perfil, como é o dia a dia do pesquisador nutricionista ou da nutrição, ou especificamente algumas áreas que ela estuda, porque é muita área que a gente na nutrição consegue atuar como pesquisador. Muita. É bastante coisa, assim, desde epidêmio, que seria uma coisa mais analítica e de... Em grande escala, né? E de escala grande, assim, até mesmo na parte que a Mari estuda, que eu vou deixar um pouquinho ela falar mais. Então, a nutricionista na pesquisa, como vocês falaram, tem muito campo. Eu sinto que ali na bioquímica tem bastante nutricionista, mas ainda assim o pessoal se surpreende muito, até meio se choca que, tu faz nutrição, porque é um campo muito mais voltado para biomedicina, para farmácia, o Pablo tava por lá, acho que sabe também, né? Então, querendo ou não, o pessoal fica meio, nutricionista, e às vezes eu senti muito que eu não era vista como nutricionista porque eu estava na pesquisa. Então era assim, nutricionista é aquela que trabalha com clínica. Tu não é nutricionista, tu fez nutrição, mas tu não é nutricionista. Então, meio que uma coisa assim como se, porque tu tá ali na bioquímica, na pesquisa, trabalhando com esse tipo de coisa, tu não é nutricionista. E, gente, nutrição tem vários campos de atuação e a pesquisa é uma delas. A gente tem que reconhecer o nutricionista como pesquisador. E eu não sei se vocês sentem isso, mas assim, eu sempre vejo que a gente tem uma pirâmide de evidência super linda, mostrando, né, que tipos de estudos que a gente tem que considerar mais ou menos para saber alguma coisa sobre nutrição. E geralmente a gente conhece o nutricionista como avaliando aqueles lá de cima, os ensaios clínicos, aquela coisa mais chique. Mas não imagina que o nutricionista pode estar na base, né, fazendo ciência básica, fazendo um trabalho com animais, né, de pesquisa básica mesmo. Então eu sinto muito isso da pesquisadora nutricionista, assim, que acaba não sendo muito vista como nutricionista. Eu não sei se o Pablo sentia isso quando estava lá. Sim, Mari, eu sentia, assim, até porque, que nem tu falou, tinham outras áreas que elas eram mais majoritárias no campo de atuação da pesquisa científica em base, né? Que é o que a gente chama, que é pesquisa em laboratório, em célula, em animais, seria a pesquisa mais de base. E isso vem um pouco também por causa daquele estigma que a gente volta e meia fala aqui nos episódios, né? De como o profissional, como a nutricionista, ela é enxergada nas cadeias de trabalho, nas forças de trabalho. Ela normalmente é enxergada dentro do escopo da clínica hospitalar ou do consultório particular, e não enquanto uma pesquisadora da área epidemiológica, que também é uma outra área básica, ou dentro do laboratório,
mexendo com tubo de ensaio, com pipeta, analisando water maze ou qualquer outra coisa do gênero. Exatamente. E quando eu entrei ali na bioquímica, eu meio que tinha essa... Eu mesma me julgava assim, nossa, eu fiz nutrição e tô na pesquisa, né? Eu não devia estar atendendo em consultório, não devia estar atuando assim na clínica. Eu me sentia um pouco assim, como se eu estivesse desperdiçando o que eu estudei na faculdade de nutrição ali na pesquisa, né? Foi com o tempo, assim, depois de realmente conseguir entender que nutricionista é um profissional da saúde que trabalha com diversos aspectos da saúde, não só aquela parte mais assim, de dietinha, né, dessas coisas bem clássicas e tradicionais da nutrição. Então, eu mesma sentia isso, eu sentia que eu não era nutricionista. Com o tempo, agora, assim, depois de esses anos na pesquisa, eu me sinto tão nutricionista quanto quem só atua na clínica. Mas eu acho super legal, assim, de a gente ter esse espaço aqui para falar que se uma nutricionista não atende ali no consultório, não está no hospital, ela atua em outra área que às vezes não é tão conhecida, né, por nutricionista trabalhar, ela é tão nutricionista quanto e ela tem mesmo que reivindicar seu espaço nesses lugares, porque super cabe, né? Até a gente demora a enxergar esse papel da nutricionista nesses outros campos, né? Eu lembro pelo menos da nossa turma, eu entrei junto com o Pablo na faculdade. Eu não sei que ano tu entrou, Mari. Eu entrei, foi 2013, no início de 2013. Ah, tá. A gente é 2 anos antes, então a gente se encontrou pouco até na faculdade, né? Nas aulas. Enfim. Foi pouquinho. Eu e o Pablo, a gente entrou numa turma que via a nutrição, né? Como as pessoas veem a nutrição, que é a nutrição de jaleco no consultório, fazendo dieta. E, enfim, agora também essa parte mais esportiva, né? E acaba que as demandas das pessoas, quando elas conversam com a gente, tá nutricionista, normalmente bate, então, na dieta, na ajuda nos esportes e no hospital. Parece que são as únicas opções. Exato. Né? É aquela clássica imagem da nutricionista do jaleco, a maçã e a fita métrica, né? Que é aquela coisa tão clichêzona da nutrição. E que às vezes até é acompanhada de um estetoscópio, que não faz nenhum sentido. É verdade, cara. É muito bom. Eu não consigo imaginar por que uma nutricionista tem que fazer a ausculta no paciente. Assim. Como se a gente soubesse também fazer isso. Exatamente, a gente nem... Pessoas que estão nos ouvindo, nós não temos, exceto que tu vá para uma área de estudo sobre isso, nós não temos prática clínica que nos ensina a fazer a ausculta. Só se tu for muito curioso, quiser aprender, etc, Exatamente. etc. E eu lembro que, assim, eu comecei a olhar para a pesquisa científica de uma maneira mais diferenciada que não essa que a gente está comentando agora, quando eu tive aula com a professora Martini, sabe? A Martini, ela era uma das professoras de vanguarda na nutrição, e também no escopo da nutrição, cientificamente falando, pela área de pesquisa em vivo de base, né? Ela era bem conhecida, assim, porque ela realmente começou a fazer há algum tempo quando ninguém pensava em fazer, assim. E se nós formos parar para pensar, faz muito sentido tu pesquisar na base, tu pesquisar em modelo animal ou em modelo celular, questões relacionadas à alimentação, às substâncias que alguns alimentos têm ou que compõem determinado alimento, porque é isso, né, gente, experimentação. E na verdade, o meu trabalho, ele é exatamente dessa forma que tu descreveu. Para quem não conhece muito essa área de pesquisa, então o que eu faço, basicamente, eu estudo os efeitos de um composto que é chamado curcumina, que ele está dentro da cúrcuma ou açafrão da terra, pode ser chamado dessas duas formas, que é um temperinho amarelinho, não sei se vocês já usaram, é bem conhecido. Sim, eu uso todos os dias, eu sou viciada em açafrão. Ele é delicioso, né, Ele é muito bom. Sempre que eu faço arroz, eu ponho açafrão, aí fica aquele arroz amarelinho. Sim, já dá aquela Sempre coisa que visual. eu faço ovo mexido, e dá um gostinho muito bom. E eu sei também as propriedades nutricionais que tem, né? Então só tem benefícios em usar o açafrão. Exato, e aí a minha ideia, na verdade, eu entrei no laboratório, já tinha nutricionistas lá, trabalhando mais com a parte, assim, de aspectos moleculares da diabetes e tal. Eu queria trabalhar com algum alimento, né? Eu queria trazer isso do alimento. E aí minha orientadora sugeriu, assim, tenho lido bastante trabalho sobre essa questão da curcumina em doenças neurodegenerativas. Então, qual pode ser o papel ali, bem no aspecto molecular mesmo, dessa curcumina, da ingestão
sugestão dessa curcumina na prevenção de Alzheimer, Parkinson, então essas doenças neurodegenerativas que são, assim, se a gente for pensar em doenças no geral, as doenças que a gente está mais no escuro em relação a tratamento, né? Não se sabe muito o que fazer, como tratar, não tem uma medicação muito certa, né? Então as doenças neurodegenerativas são muito ainda complexas, né? Do ponto de vista científico. E aí ela me deu essa sugestão e eu adorei, eu fui ler, e é claro que assim, todo mundo acaba me perguntando, quanto eu teria que ingerir, né, da curcumina para saber, para ter um efeito positivo, e a ideia da pesquisa básica é mais, na verdade, eu entender qual via que ela age, se ela atua em qual tipo de células, a gente vai mais a parte ali de experimentação animal, para ter bastante base, para um dia alguém testar, assim, já tem alguns, né, mas para alguém testar essa questão em humanos, fazer ensaios clínicos, que aí sim a gente vai conseguir traduzir um pouquinho melhor. Então ainda está muito no início, mas é assim que se começa, né? Com uma ideia, entendendo o que ainda precisa ser meio que visto e apostando no alimento também como forma importante de prevenção dessas doenças que às vezes a gente nem linka muito com alimentação e nutrição, né? Doenças do cérebro, a gente pensa, isso aí não tem nada a ver, pensa mais na diabetes, pensa na hipertensão, mas não pensa tanto, né, na parte de cérebro mesmo. E é assim que muita pesquisa começa, né? E tem muito pano pra manga, assim, porque justamente não é um assunto tão pesquisado pela nutrição, ou não é um assunto tão abordado. Então, esses testes para ver o que vai dar é o mais interessante, né? Quando a gente não tem ainda uma conclusão do que vai acontecer de resultado na pesquisa. E tem uma questão, assim, que eu recordo bastante quando eu trabalhei no laboratório, assim, que a gente não sabia nem se de fato aquilo tinha um impacto. Uhum. Se acessava, por exemplo, isso aqui passa a barreira hematoencefálica. Isso aí. Essa substância chega no dendrito, chega no neurônio, ela age com as células da glia, sabe? São todas células neuronais, ou é uma parte específica, age no composto ou não. Isso aqui é só periférico, só age no sistema, só age nos hormônios. Então, assim, a grande interrogação, ela começa a ser respondida no laboratório, sabe? Exato. Ela começa a ser respondida na pesquisa, isso que é muito interessante. E quando a gente fala em alimentação, nossa, mano, olha quanta coisa a gente come por dia. Uhum. E o mais Todos os dias, o dia inteiro. O mais engraçado é que quando eu comecei a estudar isso, foi uma época que, assim, coincidentemente, acabou que deu um boom dos suplementos de fitoterápicos, mas mais, assim, a curcumina em si, alguns compostos mesmos, assim, né? Não as ervas ou alguma coisa do tipo, ou o uso dos temperos. Falo mesmo do suplemento do composto isolado, né? Começou a ganhar bastante fama, bastante mídia. E aí a curcumina, eu lembro que começou a aparecer e eu comecei a olhar, assim, quais eram as indicações, e algumas diziam, assim, previne a demência, previne a não sei o que, e eu pensando, gente, mas eu estudo o tempo inteiro e acho que a gente não tem base para dizer isso, para já sair suplementando, sabe? E aí foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu percebi o quanto a desinformação em nutrição é gigante. Eu não sei se vocês já perceberam isso em relação a essa questão de suplementos, assim, como a gente percebe que o povo tá desinformado. Com tudo, na verdade, né? Mas isso eu acho que tá muito forte, como tu falou, a moda cresceu muito e a pesquisa não necessariamente andou junto com a moda, né? Então, as pessoas foram suplementando, as pessoas foram fazendo, os sites foram indicando, as indústrias foram chegando e as pesquisas ainda estavam sendo feitas, então... acho que as maiores dúvidas que eu recebi nos últimos tempos é em relação ao suplemento, com certeza, e eu nem trabalho com isso. Exato, e assim, uma coisa que nem como o Pablo estava falando agora, né, tem ali uma dose, assim, no suplemento, mas a gente não tem certeza ainda qual dose precisa ser ingerida, para quê? Porque o corpo, ele já metaboliza aquilo lá e boa parte pode ser perdido, né, pode ir embora, sair no xixi mesmo, e aí depois daquilo que um pedacinho do composto que vai agir de forma tem que chegar lá no lugar que ele quer agir, e se é no cérebro, ele ainda tem que passar essa barreira que tem entre o corpo e o cérebro. Então, olha qual o caminho gigantesco que esse composto tem que fazer até chegar lá no lugar de ação. E a gente não sabe quanto eu tenho que ingerir para chegar aquilo lá, né? Então,
quando a gente percebe como existem falhas ainda no caminho que a gente não sabe responder, como são um pouco precipitadas essas suplementações, né? Só que, infelizmente, a gente tem boa parte ali dessa indústria de suplementos que ela não está tão preocupada com a eficácia, ela está preocupada em gerar produtos inovadores e vender, enfim, porque as pessoas acabam buscando por saúde e acabam pensando em suplemento, né? Infelizmente, está uma coisa muito enraizada nas pessoas que precisa ter 1 milhão de suplementos e cápsulas e manipulados. De certa forma, a suplementação, ela me lembra um pouco a indústria homeopática, no sentido de que não importa se tu tá tomando A ou B, o importa é que tu tem que tomar para tu ser mais saudável. Sabe, ela tem essa premissa de que tu tem que consumir, tu tem que tomar alguma coisa, que alguma coisa vai te curar, ou vai te transformar numa pessoa maior, num indivíduo mais capaz, etc. Que é muito da mística do que o ser humano busca há muito tempo, sabe? Um remédio milagroso, uma substância-chave que vai transformar a tua vida ou vai te dar um desempenho muito melhor, assim. Eu não sei se vocês têm essa perspectiva também, se vocês olham dessa forma, mas eu enxergo sempre quando tem alguma coisa, assim, relacionada a uma substância-chave ou um composto, às vezes, místico, né? Quando a gente fala um pouco mais de homeopatia, eu vejo que tem muito, assim, dessa perspectiva, assim, que fica dessa forma, sabe? Eu super vejo isso. Eu vejo isso porque toda vez, se vocês forem ver os últimos anos, assim, os produtos que foram lançados, eles mudam, mas as alegações acabam sendo as mesmas. Então, é melhor a disposição, melhor o ânimo, melhor a energia, melhor a deficiência de tal coisa, e aí toda vez é uma coisinha diferente, o que mostra que as pessoas, elas querem aquela coisa, só que é muito mais complicado, complexo, assim, tu fazer uma orientação de organizar a alimentação da pessoa, introduzir mais vegetais, mais frutas, conseguir trabalhar com quantidade de água correta. Então, essas coisas, às vezes, são mais complexas porque envolvem uma mudança de hábitos. Seria muito mais fácil se eu só pudesse tomar um comprimidinho e fazer com que esses efeitos existissem. E aí, o que, para mim, é a pior coisa disso, a desinformação é ruim, é horrível, mas para mim é a questão de medicalização da nutrição. É a nutrição virar a medicina, que assim, tu vai lá, né, que também nem deveria ser só assim, né? Vai lá, aí a nutricionista te passa uma cápsula disso, uma daquilo, manipulado, esquece que o ferramenta de trabalho dela é o alimento, e tu sai lá com uma receita de manipulados, que às vezes custam super caro, e a nutrição meio que vira uma coisa muito mais prescritiva do que educativa, né? Não sei se vocês sentem isso também. Eu sinto isso e eu sinto que essa procura eterna pelo milagre que vai resolver, né? E que se existisse milagre seria altamente divulgado. Se existisse mesmo, a gente estaria falando dele, né? E do que a gente está falando? A gente está falando de reeducação alimentar, de mudança de hábitos. Então, se a gente está falando disso, esse é o caminho, né? E eu sinto isso, assim, que as pessoas procuram por esses milagres. Eu não sei se... Olha só, eu pensei numa coisa que talvez não faça o menor sentido agora, assim. Mas na década de 90 saiu um filme de um livro homônimo que é do Dan Brown, que falava sobre o cálice sagrado, o Santo Grau, não é? Código da Vinci, isso. Em uma mera analogia, o livro, ele fala que o Santo Grau, ele não é um ícone, ele não é um objeto. Ele é uma pessoa, sabe? Ah, sim. Ele é um indivíduo, e assim, a gente busca esse tal objeto, a substância, que seria o turnover, que seria a chave para mudar a vida das pessoas, em várias outras coisas. A gente já teve cogumelo do sol, a gente já teve goldberry, a gente já teve, sei lá, chá de carqueja, qualquer coisa do gênero, sabe? Mas no fim das contas não é, cara, não é isso, são as pessoas, sabe? É o hábito delas, a cultura alimentar, e é isso que vai mudar. A minha avó sempre comenta comigo quando eu falo sobre isso, de que uma vez, há muito tempo atrás, ela estava vendo o Jornal Nacional, eu acho, e aí falaram sobre a dieta que faz emagrecer, porque é sempre esse a procura, né? Emagrecer, essa preocupação. Emagrecer. E aí falava que o quiabo era muito bom para emagrecer. E aí foi, sei lá, Jornal Nacional passa num domingo? Não Fantástico. É Jornal Nacional. Fantástico. Não é Fantástico. Eu acho que tu tá falando... Fantástico? Não é aquele da sexta-feira?
É o Aquele Globo que era mais Repórter. Globo Repórter. Esse aí que Globo sempre Repórter. tem coisas de alguma erva especial. De alimentação. Isso, é isso É. aí. Ou de esse comida, mesmo. ou de dieta, ou uma Isso. civilização perdida, os Quando é que passa, animais. então, o Globo Repórter? Globo É na Repórter. sexta-feira à Sexta-feira. noite. Isso. Beleza. No sábado de tarde ela foi no supermercado comprar coisas e não tinha mais quiabo. Quiabo tinha Impressionante. esgotado. É impressionante. E é isso, né? Se fosse o quiabo, ele já estaria sendo divulgado. O quiabo não é uma descoberta nova. Então é muito Exato. engraçado, né? E assim, pra mim, eu tenho uma situação que foi talvez a situação mais marcante que eu já tive na faculdade inteira em relação à desinformação. Eu fazia, antes de eu ir pra bioquímica, eu trabalhava também em iniciação científica, mas era uma pesquisa que era diferente, né? Que a gente ia na casa dos participantes e aplicava questionários, enfim. E eu lembro que uma pessoa, assim... Meio parecida com o censo. Isso, uma coisa meio parecida, assim, a nossa parte era bem a coleta de informações, a gente aferia algumas medidas antropométricas para a gente ter alguns dados ali e era do desenvolvimento de crianças, então a gente pegava as crianças desde que nascia e ia com elas até 6 meses, depois até fiquei sabendo que eles ampliaram para entender o que os hábitos maternos tinham de influência na criança, né, uma pesquisa super, super legal. E eu lembro que nessas conversas a gente sempre aprendia muito com as pessoas, escutava muito dos hábitos alimentares. Eu lembro que uma vez me espantou muito porque uma pessoa me passou que não estava mais consumindo pão francês, né, o cacetinho, e eu perguntei por quê, né, se tinha sido uma escolha, se não gostava, e daí ela me disse, é porque eu li que o glúten faz mal. Eu perguntei, tá, mas tem alguma sensibilidade, alguma coisa assim? E a gente não podia também, não era consulta, então a gente não podia ficar se metendo muito, era mais pra gente escutar. Mas eu quis investigar um pouquinho o motivo daquilo, né? E aí ela me disse que era porque ela tinha escutado aquilo, que o glúten fazia mal, que o glúten engordava, e aí por isso ela tinha substituído por aqueles salgadinhos que o nome acho que é pastelina que chama. Aqueles salgadinhos assim. Sim. Isso. E Que aí, é farinha de nossa, trigo, aquilo ali, exato. cara. Faz muito tempo que eu não como uma pastelina. Meu Deus, me deu uma nostalgia agora. gatilho. Preciso de uma pastelina. Nossa, gatilho total. Preciso comer uma pastelina. E eu lembro que aquela vez eu fiquei assim bem, bem chocada, porque eu pensei, meu Deus, se a gente for comparar assim, dificilmente é uma coisa legal a gente comparar um alimento isolado ao outro, né? Porque o contexto é sempre superior a tudo. Mas se tu for comparar isoladamente os dois alimentos, o pão francês é muito superior, né? A pastelina é um Claro, alimento, certeza. claro. né? Super. Toda a vida. Um alimento super processado, rico em sódio, né? Então, que pra te ter no dia a dia é muito mais interessante que tu tenha um pão francês, né? E eu lembro que naquele momento me doeu um pouco, assim, essa questão do acesso à informação. Que a informação para grande parte do público, ela vai pela metade. E aí acaba impactando na vida de uma pessoa. E essas pessoas que a gente entrevistava, tinha de várias rendas diferentes. E essa família era uma família com uma renda muito baixa. Então, eu acredito que o impacto dessas pessoas terem parado de consumir o pão francês foi até financeiro, porque o pão francês, ele é barato, né? Também, pra ter. Mais barato que o saquinho de pastelina, né? Com certeza. E aí eu lembro que aquilo me doeu, porque eu pensei assim, eu me senti assim, privilegiada, porque eu pensei, meu Deus, eu tenho essa informação, eu sei que tem glúten nos dois, e que, né, se a gente for comparar, o pão francês ainda é bem, bem superior, e essa pessoa, talvez, se a gente não tivesse vindo aqui, não tivesse conversado, não saberia, teria feito uma mudança, sei lá, para a vida toda, e esse consumo a mais de sódio, né, alto de sódio, poderia, sei lá, acarretar em algum problema no futuro. E o que mais, assim, me dói também foi pensando, que daí a gente vai pensando só nas desgraças, né, nas tragédias. Eu fui pensando, assim, que às vezes são casos que a gente escuta quando atende as pessoas, assim, porque a minha atuação na clínica ela é menor, mas ela ainda existe. A gente escuta, uma pessoa nos conta isso e a gente fica, sabe, meio que desdenhando, tipo, como assim, né? E, gente, a gente tem que dar tanta atenção para isso, porque é aí que é o erro da nutrição agora. É a gente achar que todo mundo sabe, e que porque todo mundo sabe não precisa falar, né? Que isso aí, é óbvio que a pastelina não é tão boa quanto o pão francês. Só que não, né? Porque tem gente que não tem acesso à informação do jeito que a gente tem. Eu acho que isso pra todas as profissões, né? A gente sempre guarda pra gente o que a gente sabe, porque a gente pensa que é óbvio. Mas é óbvio porque a gente ficou 4 anos na faculdade, conversa com as colegas de profissão, a gente fala sobre isso.
e aí vai falar com a pessoa e, meu Deus, ela não sabe disso, eu preciso informá-la, meu papel é esse, né? E tem outra coisa, gurias, que eu fiquei pensando enquanto a Mari falava, que assim, a gente, o grande pulo do gato pra nós é que, por exemplo, às vezes esse conhecimento prévio das pessoas, ele é ancestral. Ele passou da mãe, ele passou pela avó, ou veio da tia, sabe? Ele tem uma outra relação que talvez não seja só a desinformação. Ele ele teve um suporte familiar de uma pessoa que aquela pessoa confia muito. Tem uma grande diferença da fake news de hoje em dia do WhatsApp, e, né, que as pessoas vão passando umas para as outras, concorrentes, e a coisa que a família foi criando, ou que, enfim, a vizinhança foi criando. Não, mas até mesmo essa fake news, tá? Porque às vezes ela passa da avó pra filha por fake news. Sim. Essa questão de ancestral, assim, não necessariamente é uma cultura, e sim de que vem de um elo familiar de muita confiança, às vezes. E assim, entre a pessoa confiar numa pessoa que tá ali na tua frente, falando, ó, isso é errado, e uma pessoa... É o que a gente tá vivendo, é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje. Centenas de cientistas falando pra gente ter um isolamento social, e as pessoas recebendo os troços e ouvindo os parentes falando umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, e daí a gente tá nessa loucura. Exatamente. Então, assim, a nutrição, ela tem essa capacidade de se inserir nesse meio que ele é complicado, mas quando tu consegue dar o gatilho na pessoa dela perceber que tu tá ali passando uma informação com segurança, que é melhor pra ela na questão da saúde, melhor economicamente também vai ser melhor pra ela, tu tá pensando vários fatores, não é uma coisa isolada, um mecanismo, uma substância, não é o glúten. Por que o glúten, sabe, gente? Exato. Porque o glúten, qual que é a moral do glúten, sabe? Assim, O glúten, ele é o ovo de antigamente pra nós hoje. Exatamente. Total. Eu acho que a pandemia, ela potencializou também muitas dessas questões de fake news em relação à nutrição, porque só muda a alegação, né? Então, antes, talvez o foco sempre foi mais o emagrecimento, né? Acho que a Thay comentou antes, mas agora é muito a imunidade, né? Então, emagrecimento ainda, o pessoal busca muito, mas a imunidade virou, né? Isso é o que todo mundo deveria buscar. Então, na pandemia, por se buscar de forma, às vezes, até meio desesperada por alguma coisa que eu possa fazer para me proteger, né? Acabou se acreditando muito mais em questões que não são bem embasadas cientificamente. Então, é a suplementação disso, daquilo, né? É água com limão que melhora a imunidade. Então, acabou tendo um monte de coisa, porque na pandemia, o que eu sinto é que as pessoas, elas sentem que isolamento social, lavar as mãos, usar máscara, então essas questões é não fazer nada. Então que assim, eu não posso não fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que, gente, isso é fazer algo e é o mais importante que as pessoas podem fazer. Exato. E aí, por esse desespero de, não posso fazer nada, além disso, eu só tenho que ficar sentadinha em casa enquanto as pessoas ficam doentes. Infelizmente sim, não vai ser tomando um monte de suplemento e um monte de medicação aleatória, né, que pode até piorar e não atrapalhar e não melhorar a questão da imunidade em si. Elas sentem que isso não é suficiente, que elas têm que apelar para essas outras questões que podem atrapalhar até a saúde delas, né? Eu acho muito triste. E tu até postou sobre isso esses dias, né, Mari? A Mari é bastante presente nas redes sociais, passa bastante conteúdo lá, já tô falando aqui pra divulgar. Sim, e eu vi que tu pessoal. postou sobre nutrição e sistema imune, né, assim, de verdade, assim, ciência, o que tá por trás disso e tudo mais. Isso, eu senti, eu tenho um colega que é meu colega no doutorado ali na bioquímica, o Gabriel, que ele também é divulgador científico, e a gente sentiu que muitas vezes das pessoas, às vezes até assim profissionais de saúde, falavam sobre alguma coisa melhorar a imunidade, mas ninguém nunca fala qual aspecto de imunidade a gente está querendo dizer, né? Porque a imunidade, ela compõe 1 milhão de fatores, né? São tipos de células que nos protegem, é um sistema imune que é mais inato ou um mais adaptativo, então tem desde através da produção de anticorpos até umas respostas mais rápidas do corpo, então são populações de células diferentes, são respostas coordenadas e super complexas do corpo. E aí quando alguém fala, isso aqui melhora a imunidade, ninguém nunca diz, melhora a imunidade por tal via. E mesmo se alguém falar, melhora porque aumenta a produção de tal células, qual que é a relevância disso num contexto de
tanta coisa que envolve a questão de imunidade. Então, acho que o que a gente sentiu foi a necessidade de falar, gente, assim como a gente fala 1 milhão de vezes que no emagrecimento, na hipertrofia, em qualquer coisa que seja um alimento ou uma coisa, uma via isolada não vai ser o que vai fazer a grande diferença, na imunidade não seria diferente. Não é uma via, é todo um contexto, né, de hábitos que vão ajudar, né, a gente não a trabalhar a nossa imunidade. Na verdade, é mais não atrapalhar do que dar um up, né? Aquela coisa, dá um up na imunidade. Isso não existe, gente. Eu tava pensando aqui, há um tempo atrás, eu falei de um seriado, que é aquele do João de Deus, que tem na Globoplay, sabe? Seriado bem famoso, assim. Chocante. O que ele... É chocante, nossa, aquele seriado é impactante. Ele fala bastante sobre a vulnerabilidade, né, espiritual, emocional das pessoas. E ouvindo vocês falar agora, eu fiquei pensando, assim, cara, como isso é injusto, como isso é, às vezes, até criminoso, sabe? Tu pega pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e emocional, porque elas têm que sair para trabalhar, elas têm que tocar o dia a dia. Qual que é o artifício que ela vai utilizar, e ela vê uma mensagem pulando, gritando na frente dela de que tua imunidade vai ficar mais forte, sabe? Que tu vai se tornar mais capaz de trabalhar, assim. Eu acho extremamente criminoso esse tipo de coisa, sabe? E tá aí, isso vem se repetindo, né? No fim das contas, cola muito bem porque pega as pessoas ali nesse gatilho, assim, de que ela tá um pouquinho vulnerável e ela vai comprar aquilo porque ela acredita que aquilo vai fazer diferença pra ela, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito nisso, assim, pelo menos estava pensando sobre isso aqui agora, que são os influenciadores digitais, né? Eles são ótimos, eles influenciam realmente, eu sigo várias pessoas, a gente fica sabendo de muita coisa, é muito bom. Mas a gente sempre tem que lembrar que eles fazem muitas publis, que são os, né, anunciantes que através deles divulgam o seu trabalho. E eu vejo muita, até das pessoas que eu sigo mesmo, e a gente até fica questionando quem é que a gente segue por causa disso, que fazem muita publi de produtos que enganam, basicamente, que se vendem como milagrosos e não são, né? E aí, às vezes, eu vejo, né, um influenciador colocando isso e critico realmente, porque o trabalho dele é fazer isso, mas eu fico pensando que, às vezes, nem ele sabe que aquilo ali é um produto enganatório, entendeu? Às vezes, ele realmente usou, achou que foi bom e divulgou para as pessoas com o objetivo de trazer um benefício para quem está seguindo. Mas que eles são uma grande influência, justamente, nesse comportamento das pessoas, eles são. E isso a gente tem que ficar de olho, né? Por isso que também é importante as pessoas seguirem nutricionistas que elas confiam, pra ter informação dos dois lados, né? Perfeito. E tem outra coisa, Thay, tem outra coisa. Eu tava vendo, saiu uma pesquisa falando que até mesmo essas pessoas que são influenciadores, elas são influenciadas de alguma forma, tá? Sim. Porque assim, não... Gente, é um ser humano normal, sabe? Não deixa de ser uma pessoa que acorda de manhã, se alimenta, tem suas necessidades fisiológicas, consome conteúdo multimídia, etc, etc. Então ela vai ter uma grande parte das noções de opinião e do que ela vai fazer, o que ela acha correto ou não, pelo que ela consome, assim. E daí um pesquisador, ele pegou 3 sujeitos super influentes e ficou bombardeando eles com várias informações, assim, enquanto conversava sobre um experimento fictício que ele estava fazendo, e largou esses caras numa sala e pediu, vocês têm que tirar selfie, vocês têm que fazer isso, têm que produzir conteúdo, assim, assado. Depois de um determinado tempo, ele reuniu eles, e o conteúdo que esses sujeitos produziram, eles eram basicamente o mesmo, assim, porque eles foram influenciados previamente por estímulos desse cara. Impressionante. Ou seja, é uma questão comportamental, assim, a galera da psicologia. Que é o tal do briefing que eles recebem, né? O influenciador recebe um briefing do anunciante que quer fazer essa parceria, o produto é esse, tu vai falar sobre isso, esses são os benefícios, isso tem que entrar, tu vai fazer um vídeo, todos eles recebem o mesmo briefing, então todos eles fazem as mesmas publicidades com as mesmas informações falando do produto, né? Isso aí, sendo que na nutrição a gente tem que pensar que a individualidade é tudo, né? Então, como que um produto funciona
para uma pessoa do mesmo jeito que ele funciona para outra pessoa, né? Esse é o primeiro desconfiômetro que a gente tem que ver quando tem um produto, alguma coisa sendo divulgada meio que em massa para todo mundo e com as mesmas alegações, né? Como assim, né? Se nem a alimentação de uma pessoa é igual a outra, né? E mesmo se fosse igual, não daria os mesmos resultados, digamos assim, né? Como que um suplemento vai ter, né? E de novo, como que uma coisa isolada vai mudar todo um contexto, né? Em relação à alimentação. E uma coisa assim que me deixa um pouco preocupada, mas que eu acho que com o tempo a gente vai entender um pouquinho mais, é que hoje em dia influenciador, né, um influenciador de redes sociais, virou uma profissão, né, uma profissão. E assim como essa profissão, ou todas as outras, todas as profissões vêm com uma responsabilidade. E eu acredito que a responsabilidade do influenciador, ela é muito ter o mínimo não precisa ter o conhecimento técnico da coisa, mas de entender um pouquinho dos efeitos. Por exemplo, se tu tá falando sobre um suplemento, saber realmente as indicações, as indicações, as contraindicações, né, efeitos colaterais. Então, ter uma ideia, assim, se é uma coisa mais inerte, assim, né, que realmente, pode fazer bem, tem pouco efeito colateral, enfim, né, uma coisa que outra, ou se é uma coisa que, olha, não tem muita base científica, a única pessoa que realmente recomenda é a própria marca do produto. Então, acho que entra na responsabilidade da profissão influenciador, né? Organizar essas questões dentro da sua cabeça para ver o que é correto, né? Já que não tem, por exemplo, a gente nutricionista tem um conselho que vai nos guiar um pouquinho em relação a essa questão da ética dos produtos que a gente, como a gente pode falar de produtos, coisas assim. Mas o influenciador, ele ainda não tem muito isso, né? Então, a gente precisa confiar na pessoa, né? Naquela pessoa que ela vai estar fazendo um pouco desse filtro para passar para as pessoas o que ela realmente acha ou o que ela realmente conseguiu, assim, visualizar, estudar, enfim, para ver se vale a pena tá divulgando aquilo, né? E aí a gente depende do bom senso e da ética de cada um, né? Complicadíssimo. E é complicado realmente para eles, porque eles trabalham com isso, eles ganham dinheiro com isso. Então, às vezes a gente vê influenciadores, algumas que eu sigo, que eu sei, que eu confio mais, e que já falaram sobre isso dizendo: eu já perdi muito dinheiro por não fazer publicidade para algumas marcas que eu não confio. Mas isso é uma decisão que eu tomei a partir do entendimento que eu tenho dessa responsabilidade que eu tenho como influenciador. Mas que, claro, é complicado, não deixa de ser complicado. Porque tu vê o dinheiro realmente não vindo, as marcas não chegando perto de ti, isso não deve ser fácil, né? Enfim, então é uma influência muito grande que eles têm. Essas pessoas que acabam dizendo não para várias propostas, elas podem ter um público, e provavelmente vão ter um público menor do que as pessoas que topam tudo, mas eu também vejo que elas acabam tendo uma legião de seguidores, digamos assim, mais fiel. Quando tu mostra um pouco mais da tua realidade, ali do teu dia a dia, do realmente o que está acontecendo contigo, né? E realmente influencia pela tua humanidade, digamos assim, isso gera uma rede muito mais... muito menos superficial, muito menos frágil. Então eu acho que, assim, fica a dica se algum influenciador tiver ouvido, porque a gente mesmo acaba sendo um pouco, né, influenciador também. Mas se alguém tem profissão influenciador, que pensem nisso, né, que tu vai estar deixando de pegar alguns trabalhos, mas que por tu estar, assim, entendendo quando é importante e pensar no que tu tá passando para aquelas pessoas, que essas pessoas vão confiar mais em ti e que essa relação de vocês, na minha opinião, vai ser muito melhor, porque ela vai ser muito mais de confiança e de troca. Eu prefiro 1000 vezes seguir uma pessoa que mostra ali os perrengues que ela tem na alimentação, o que tá sendo as dificuldades dela, o que tem sido pontos positivos, entender, porque nutrição, ela é isso, né? Não é uma ciência exata, é uma ciência biológica que envolve ser humano e comportamento, enfim, várias outras coisas. Então, prefiro ver isso do que ver uma pessoa que é meio robozinho em relação à nutrição, né? E eu acho que isso é a chave para falar de alimentação de um jeito um pouco mais leve, menos essa coisa de suplemento tal, não sei o quê. Até menos chato. Tem uma coisa bem importante no que tu falou, que foi existem influenciadores digitais como profissão. Mas todos nós que estamos nas redes sociais fazendo conteúdo, estamos influenciando outras pessoas. Pode ser a nossa família que nos segue, e pode ser os outros seguidores que vieram a partir da própria rede social, né? Por exemplo, a Mari estava olhando aqui o perfil dela. Ela tem
4.000 pessoas que seguem ela está influenciando essas 4.000 pessoas. Exato. Né? De alguma forma ou outra então, ela tá, exatamente. Exato. Então as pessoas, confio na Mari, a Mari falou sobre isso, vão seguir a influência da Mari. Mesmo ela não sendo uma influenciadora digital por profissão. Então nós estamos influenciando outras pessoas, sim. A gente também tem responsabilidade sobre quem nos segue, sobre a nossa família, nossos amigos, com as coisas que a gente fala, né? Ou minimamente a gente tá dando apoio para os nossos pares, assim, que às vezes é uma coisa fundamental, porque é uma coisa que cansa também, sabe? A gente volta e meia fala aqui que o Nós da Nutrição é um projeto independente, etc, etc, etc. A gente faz por muito amor a divulgação sobre informações de nutrição que a gente considera séria e relevante para as pessoas. A gente não ganha nada com isso. Exatamente. A gente enxerga que é um trabalho de verdade. E falando sobre publis, agora eu me lembrei, a gente já recebeu um e-mail para fazer publicação no Nós da Nutrição, para fazer anúncio de... acho que era barrinha de cereal, agora não me lembro. Era um produto. suplemento, era tipo uma coisa meio suplemento. Assim. E realmente o e-mail era direcionado pra gente, foi uma pesquisa que a marca fez, foi legal, mas não é do nosso interesse divulgar, né, produtos assim, né, que, enfim, não conversam com o que a gente fala aqui, não é o nosso objetivo. Então, eu conversei com a marca explicando, mas pra ver que realmente as marcas chegam nas coisas, né, que falam com o público nichado e tal. E nós já negamos, sim, trabalho com publicidade, que a gente poderia ter trazido de alguma forma pra cá. Mas não é esse o nosso objetivo. Né? Pra mim, assim, essa questão de ser influenciador também, né? Ser nutricionista e ser influenciador, pra mim, eu tinha na minha cabeça um certo preconceito com isso, sabe? Porque eu pensava, eu não vou ficar fazendo post pro Instagram, nem nada disso, porque senão vão me comparar a pessoas que falam qualquer coisa, e aí aquele preconceito com a palavra blogueira, né? Ai, vão me chamar de blogueirinha. Até que eu percebi que, gente, se a gente não falar, quem é que vai? Né? Se eu... Exatamente, Mari. Né? Porque muito necessário. Por mais que, assim, no início tu se incomoda um pouquinho, porque as pessoas falam, virou blogueira, não sei o quê, azar. Pra mim, a maior recompensa é uma pessoa dizer, nossa, eu realmente achava que isso aqui era assim, agora eu tô, né, vendo de outro jeito. Pra mim, quando eu escuto assim, nossa, eu tô levando a alimentação de um jeito muito mais leve, vendo o jeito que tu traz ela, pra mim, isso aí é trabalho do nutricionista também. E claro, tem pessoas que gostam mais, gostam menos, está envolvida nessa questão das mídias, e tem o lado negativo, tem gente que vai lá falar contigo, pedir uma dieta, uma coisa assim, porque acha que como tu tá lá trabalhando com o Instagram, que é assim, né, que é simples dessa forma, acabam minimizando um pouco o nosso trabalho, mas é muito importante que o nutricionista, assim, perca esse medo de falar sobre, porque quanto mais quietinho a gente fica, mais voz a gente acaba dando para essas vozes aí que a gente não concorda tanto. Então, acho que a gente tem que se jogar mesmo e mandar conhecimento para as redes sociais, porque é o futuro, né, de divulgação científica, assim. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Muito. Rede social, teve uma época aí que até eu faço a rede social do Nós, né? Eu até falei pro Pablo, assim, ele fica com a edição, que é uma trabalheira. Eu imagino. Tenho certeza que é uma trabalheira. E aí eu falei, Pablo, eu não aguento mais fazer rede social. Assim, tipo, eu tô exausta. E aí depois voltou a animação e tal. Até mudamos as artes do Nós da Nutrição por causa dessa animação que veio do nada. Mas que dá um trabalhinho, dá. Mas é sempre bom a gente tomar esse lugar, né? Até porque, assim, ó, não existe vácuo, né, gente? Se o espaço tá ali, alguém vai ocupar. Porque, exatamente. assim, é questão financeira. Ou tu tem ética e ocupa aquele espaço com uma ética e respeito às pessoas, né? Ou alguém que não tem ética talvez ocupe aquele espaço. Exatamente. E daí, velho, o céu é o limite, assim. A gente não sabe o que esperar. Eu, uma vez, assim, às vezes eu coloco, geralmente, na verdade, eu coloco caixinha de perguntas, assim, e a grande maioria das perguntas eu acabo tendo que dizer, não tem como te responder isso, né, realmente precisaria ter um acompanhamento para poder saber, mas algumas questões, né, de, por exemplo, tal coisa emagrece, engorda, tu consegue já dar uma informação super boa, né, com uma ferramenta que é gratuita ali, né, só custa, no caso, o nosso tempo, né. Mas uma vez me fizeram uma pergunta que era... que eu até acabei colocando nos destaques do Instagram lá, mostrando o que está por trás das minhas respostas. Então, a pergunta era, acho que era couve, quem tem problema na tireoide tem que parar de comer couve? E aí, essa foi a pergunta, tu viu? Uhum. E aí, eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar nada daquilo, mas eu queria entender de onde vinha. Primeira coisa, botei no Google, couve tireoide.
Aí tinha um site lá mostrando que escrevendo isso, quem tem problemas de tireoide deve parar de comer couve. Daí tinha no texto assim, um estudo feito em tal mostrou que tal quantidade de couve piorava a questão da função da tireoide. Beleza, dizia o nome dos pesquisadores, fui eu atrás do estudo. Cheguei no estudo, era uma revisão, né? Ou seja, não foi testado aquilo, ele tá falando de alguma coisa que alguém fez. Beleza, fui na frase, né, que falava sobre a couve e alguns hormônios tiroidianos, achei a referência, fui lá embaixo nas referências, achei o artigo que falou. Era um artigo super antigo, e ele era um artigo experimental, então feito em animais. E por mais que, como eu falei, é importante para a base do conhecimento, a gente não pode simplesmente traduzir aquilo para seres humanos, porque são organismos diferentes. Então, olha o trabalho, todo o fio que tem que ser feito, né, para o divulgador científico poder saber de onde veio aquilo, qual a base daquilo, e aí no final, então eu coloquei assim, qual foi o meu caminho para responder aquela pergunta, e no final ainda coloquei, no fim, a gente não pode traduzir aquilo que aquela notícia sensacionalista falou, e ainda fui lá nas diretrizes de endocrinologia que falava da doença de tireoide e não tinha nenhuma recomendação relacionada à couve. Então, se tivesse alguma ali, realmente, talvez teria uma base científica maior. Então, é todo esse trabalho que provavelmente, assim, fiquei uma meia hora ali em cima para responder uma perguntinha, né? Então, isso também para vocês, todo mundo, né, que escuta, valorizar o trabalho da Thay, do Pablo, meu, de todo mundo que trabalha, assim, com nutrição, porque é um trabalhão, porque a gente tem que trabalhar, não pode simplesmente dizer, sim, não, porque acaba que daí tu não tá informando direito, né? Tu tá, às vezes, até meio que chutando e falando qualquer coisa meio que sem responsabilidade também, né? Isso é muito legal de trazer, porque normalmente as pessoas vêm com perguntas pra gente, né? Realmente, quando tu abre a caixinha de perguntas no Insta, ou até pessoas da tua família vêm tirar uma dúvida. Uhum. Elas acham que a gente sabe tudo, primeiro isso, né? Que eu realmente tive uma aula sobre tireoide e falei da couve, por exemplo. Por exemplo, a pessoa vem pra mim, quais são as propriedades nutricionais do abacaxi amarelo do Nordeste? Não sei, sabe? Assim, não sei, realmente não sei. Mas não pode ser o de terra de areia, tem que ser o de amarelo. Tem que ser o amarelo do Nordeste, por exemplo. Então, isso é importante trazer, assim, que, tipo, o trabalho da nutricionista tem o trabalho de pesquisadora, que é o que a Mari faz hoje, laboratorial, para pesquisa, e tem o trabalho de pesquisadora que a pessoa vem com a pergunta e tu vai no Google ver primeiro de onde ela tirou aquilo. Exato. Né? Porque às vezes tem isso. Às vezes é um público muito específico que pessoas que têm problema na tireoide procuram sobre isso na internet. Aí elas encontram que a couve, por causa de um site só, falou sobre isso. Então, não, a gente não aprendeu sobre couve e tireoide na faculdade. A gente vai pesquisar, a gente vai ver, e se tiver realmente estudo científico sobre isso, a gente te ajuda, mas nada disso é instantâneo. Tudo precisa de muita pesquisa, porque a gente tem muito cuidado de não passar uma informação errada, realmente, né? Ou pouco pesquisada, ou que só um estudo fez, porque isso não é suficiente para embasar uma afirmação nossa, né? Porque o corpo humano e a alimentação é muito complexo, tem muita coisa envolvida. Exatamente. E esse para mim é um dos grandes dilemas, assim, hoje em dia, sabe? Porque a gente está vivendo uma era de imediatismo. Então, na medida do possível, como é que as pessoas não vão ter um feedback imediato? Como é que tu, que estudou 4, 5, 6 anos, tem gente que fez mestrado, que ficou quase 10 anos dentro de uma universidade, não vai conseguir dar um feedback instantâneo para uma pessoa que nem uma outra blogueirinha, falando em blogueirinha, que nem outro influenciador, sabe? Como é que tu não vai conseguir garantir que ela vai ter uma melhora? Então, assim, a partir desse paradigma que a gente está vivendo, que é essa necessidade imediata da informação pronta, mastigada e da substância, a gente se vê munido de certa cautela que as pessoas não querem. Daí elas vão normalmente desacreditando o cara e buscando outros benefícios e vão continuar vivendo, sabe? E não é como se, vai ter um treco. Às vezes pode ter, porque assim, a gente tem situações de pessoas que tomam substâncias que deveriam ser controladas ou que, por alguma situação fisiológica, ela
teve uma reação e acabou parando no hospital, etc, etc, sabe? Não é improvável de acontecer, porque, enfim, são substâncias. Exato. A gente tem que aprender também que aprender e ensinar, né, que tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo tem algum efeito, querendo ou não, e tudo é relevante, por exemplo, de se passar numa consulta com nutricionista, uma consulta com médico. O que eu já escutei muito, assim, de acontecer é de alguma pessoa, assim, por aquela coisa que a gente estava falando lá no início, né, de passar de mãe para filha, alguma ideia sobre alguma propriedade de algum chá, alguma coisa assim, né, a pessoa toma um monte daquele chá e no fim aquele chá pode ter alguma interação ali com a medicação que a pessoa está tomando, e aí omite isso, né, oculta, porque é um chazinho, né, o que isso vai fazer, e aí deixa de contar isso às vezes para o médico ou para algum profissional ali da rede de saúde, e que faz com que piore ou atrapalhe a questão do tratamento. Então, acho super importante de tu ter citado isso e da gente reforçar. E outra coisa que eu ia comentar, que a gente estava falando, assim, sobre os bastidores, né, dessa questão das redes sociais, uma coisa que eu sempre tento deixar muito claro é que o meu conhecimento, por mais que ele tenha sido embasado pela faculdade, existem muitas partes do meu conhecimento que são completamente passáveis, digamos assim, né, que eu posso ensinar como que eu busco aquilo para que as pessoas tenham autonomia em relação à sua alimentação. Então, às vezes me perguntam assim, o que tu acha de tal produto industrializado? Aí eu digo, bom, vamos lá, o rótulo se lê assim, tem um aplicativo que é o Desrotulando, que vocês devem conhecer, que é maravilhoso, Muito bom. Pode ajudar também. Então, mostrar para a pessoa como que eu cheguei até lá, para ela ver que aquele meu conhecimento que eu disse, ele não é mágico, né? Nossa, ela sabe tudo. Não, ela foi lá no aplicativo, olhou a lista, sabe mais ou menos como ler, se não sabe, o aplicativo te ajuda, e é isso aí, qualquer pessoa pode fazer isso, faça, sabe? Essa é a parte que eu mais gosto da nutrição, assim, quando me procuram. Eu não trabalho com clínica, mas é claro que as pessoas da minha família e amigos procuram por dicas, enfim, coisas. Diquinhas. E é claro que eu dou diquinhas básicas. Uma dietinha básica, eu não faço, mas pedem. E aí eu sempre gosto de trazer isso, assim, como é que tu vai fazer isso sem precisar me buscar? Não porque, tipo, eu não quero mais falar contigo, não é isso, mas quero te deixar livre pra fazer isso, né, que tem autonomia e conhecimento pra isso. O app, esse que tu comentou, eu não sei se a gente já falou sobre ele aqui. Não, pode, ainda né? não, tá? Não. Mas é legal falar, né? Ele realmente é muito bom. Claro, ele tem uma versão que é paga, mas o gratuito se resolve super bem. Para o que precisa, assim. E ele é muito bom mesmo. Ele é fácil de usar, fácil de entender, ele é bem instintivo, assim. Eu sempre indico para quando quer comparar produtos industrializados. O que ele é? O pessoal que trabalha no aplicativo, que começou, eu lembro quando começou, a gente estava na faculdade, eu acho ainda, e era, sei lá, 2 nutricionistas que faziam, agora deve ser uma baita de uma equipe. As pessoas que usam o app, mandam uma foto de um produto industrializado para a equipe, e a equipe analisa com alguns requisitos, com alguns itens, assim, que eles sempre olham, para avaliar aquele produto e dar uma nota de 0 a 100. Então, quando tu vai lá e... qual o melhor pão do mercado? Tu bota pão no aplicativo. Vai aparecer um monte de pão. Às vezes pão que não vende no teu estado ou na tua cidade, muito comum. Mas vai procurando ali. E aí tu pode ir vendo as notinhas de cada um. E aí, claro, é importante saber por que eles deram aquela nota. Por que esse pão é melhor que esse outro pão aqui? Talvez não seja o melhor pão pra tua questão, talvez pra alguma questão de saúde que tu tenha. Mas ele já dá um bom direcionamento e ele fala por que ele não é tão bom pra isso ou é bom por causa disso. Então ele é bem legal. E eu sempre indico para as pessoas terem mais autonomia dentro do mercado. Assim, tô com uma dúvida, quero comprar, já olha ali, já resolve, né? Isso aí, eu acho ele ótimo. Eu acho que, assim, a gente tem que, ao máximo, trazer essa questão do conhecimento, como tu falou, assim, que para muitas coisas vai acabar precisando de uma nutricionista para entender questões mais individualizadas, mas para várias outras, não. Né? Para várias outras, tu vai conseguir ter o conhecimento, alguém te passa o conhecimento e tu vai, né, com a tua própria autonomia ali descobrindo as coisas. Eu acho que o Desrotulando nisso é sensacional. Claro que algumas coisas ainda é importante mesmo, eu dou a dica e tem algumas pessoas que dão risada porque eu não consigo dar só uma dica, só uma frase, assim, eu tenho que fazer toda uma explicação. Mas é porque uma coisa também que eu gosto de falar é que às vezes, assim, eu vi um produto que eu adoro ter na minha alimentação e a nota é, sei lá, 30, é super baixa, não sei o que. É lembrar do contexto da alimentação.
que assim, ó, Exatamente. às vezes acaba virando um pouquinho de terrorismo, assim, de ai meu Deus, industrializado é veneno. Primeiro que comida não é veneno, comida não é lixo, isso, tem que falar quantas vezes der, né, que comida é prazer também, né? Envolve outras coisas, muitas outras coisas. Então, que mesmo se tu encontrar ali que o alimento, aquele que tu tava consumindo, não é dos melhores, mas é uma coisa mais ocasional que tu consome, todo o contexto da tua alimentação tá legal, né? Não vai ser isso que vai te fazer uma pessoa menos saudável, né? O importante é a gente ver sempre a questão do contexto. O que eu gosto é de, por exemplo, eu tô tendo um lanchinho ali que eu tô consumindo todos os dias, tal bolachinha que diz ser saudável. E aí eu vou lá, olho no aplicativo, vejo que tem uma nota bem baixa, que às vezes é a mesma nota de uma bolacha recheada, alguma coisa assim. Aí, realmente, então vou repensar. Essas situações eu acho super válido, mas não no negócio de ficar enlouquecido no supermercado, né? Sair olhando todas as notas e cancelando os alimentos. Exatamente. Entra dentro daquela velha premissa, assim, tipo, tu não vai ficar contando caloria o tempo inteiro, né? É a mesma coisa, tu não vai ficar quantificando, que é a mesma forma, né? Contar caloria dos alimentos também é uma forma de qualificar e quantificar o que é melhor, o que é menor, o que é maior, o que é melhor, sabe? Eu acho que, de fato, a gente bate bastante também nessa tecla aqui no podcast, de que, cara, não é uma vez na semana, não é de 15 dias, não é porque tu comeu o bolo do aniversário, não é porque tu foi na festa. Quando tinha festa, meu Deus, que saudade, festa de criança. Não saudade, é porque estamos na Páscoa, porque eu tô com o ovo de Páscoa do meu lado aqui. Assim, não é. Não precisa botar o ovo de assim. Páscoa no desrotulando, come com não precisa, prazer. Não precisa olhar o rótulo. Porque, assim, eu não sei nem onde tá o rótulo desse ovo, não precisa olhar. Uma vez no ano, sabe? E assim, quem dera, coisa boa tu poder ganhar um presente de Páscoa e aproveitar com uma pessoa que tu curte, que tu gosta, saca? Tem todas as questões comerciais em volta, assim, a gente nem vai entrar nesse assunto, mas tirando esse aspecto, não é isso que vai fazer com que tu deixe de ser uma pessoa menos saudável. É todo um contexto que aí sim tem que entrar dentro de uma conversa com a tua nutricionista, com o teu profissional nutricionista, com o teu profissional de saúde, se a tua rede de saúde, se tu não pode pagar, por exemplo, uma nutricionista, vai na tua UBS, na tua ESF, e conversa com os profissionais da rede e vê como é que tá, como é que tu consegue fazer, daqui a pouco tem um matriciamento, etc, etc. Porque não é exatamente isso, assim, essa é a mensagem primordial, né? E que eu acho legal também do app agora pra falar de outra vantagem, assim, tem essa questão de que, do modo como as pessoas usam o aplicativo, não é pra tu ficar enlouquecida em cima da tua alimentação. O que eu acho legal é que, até falei agora do rótulo do ovo de Páscoa, eu me lembrei, muitas vezes os produtos têm um rótulo muito pequeno, ele não é muito acessível para as pessoas. O aplicativo, ele tem todos os ingredientes listados no tamanho de letra que tu colocou pro teu celular, né, configurado de acordo com a tela. Então, para ler o rótulo, às vezes tu quer muito saber, por exemplo, tu é diabético, tu quer ter confirmação de que não tem açúcar, tu é hipertenso, tu quer ver qual é o que tem menos sódio, tu é quer fazer uma celíaco, comparação, de fato. Celíaco, quer ver se não tem glúten, tu é intolerante à lactose, quer saber se não tem lactose, enfim, essas questões que tu precisa ler o rótulo de verdade, pro aplicativo é legal, porque ele é maior essa informação chega mais fácil pra ti, não precisa ficar catando. Eu lembro que na barrinha de cereal, tu tem que pegar aquela abinha dela e botar pra outro lado pra conseguir enxergar as mínimas letras, né? Então isso é legal também do aplicativo. Eu sempre fico pensando nos meus avós, né? Como que meus avós conseguiriam ler isso? Não, então... Não teria como. E que fique claro que isso aqui, a gente tá falando já há um tempinho desse aplicativo, mas não é publi, pessoal. É verdade, é importante. O Nós da Nutrição não está sendo pago. Se tivesse outro igual, eu não sei se tem outro igual, né, desse mesmo, se tivesse outro igual, a gente podia dar outras dicas, a gente falaria. Né? Mano, que eu saiba não tem. Então, por enquanto, é isso aí, mas não é publi. Se tiver algum problema, a gente não se responsabiliza. E também, né, é claro que a gente fala do aplicativo porque ele foi, como a gente falou, é o único que a gente conhece que faça isso, mas outra coisa também legal é ter uma rede legal de profissionais confiáveis ali nas tuas redes sociais, né? Eu sempre digo que algumas coisas que a gente pode desconfiar, né, de um profissional que não tá tão legal, é essa coisa que a gente falou várias vezes, né, que é
endeusar um alimento ou vilanizar um alimento, né? Se a gente vê, às vezes, aquelas listas assim, 5 alimentos que não sei o quê. Isso é... Superalimentos, né? Nossa, que ranço que eu tenho dessa palavra, gente, porque usam muito pra curcumina e eu sei que não é, sabe? Ainda mais a curcumina, que ela realmente tem vários estudos que são bem promissores, digamos assim. Ela tem um efeito anti-inflamatório super legal, mas assim, a nível de pesquisa básica ainda. Então a gente ainda não consegue traduzir isso, né? Como eu falei. E aí, quando se utilizam superfood, super alimento, isso me irrita num grau, porque eu sei o quanto não é super, né? Inclusive porque é apenas mais um alimento, e assim como todos os alimentos, eles têm características diferentes, e alimentação é feita em contexto, então não teria nem como, só pelas características isoladas dele, a gente dizer alguma coisa. Mas a própria curcumina, se a gente for ver os dois lados dela, ela tem um efeito super interessante, que parece ser anti-inflamatório, que parece ser antioxidante, mas também ela tem uma biodisponibilidade super baixa. Então, é aquilo, tu ingere, quanto da curcumina mesmo vai chegar naquele lugar? Geralmente é muito pouco, né? Já se foram feitos estudos que em 4 horas a curcumina não tem mais nada no teu sangue dela. Então, ela é metabolizada super rápido. Então, para um super alimento, não tem como, né? Um alimento ele ter todas essas características tão maravilhosas a ponto de ter, né, ser chamado de superalimento, e mesmo se tivesse, sem o contexto, meio que não serve de nada, né? Mas enfim, ranço da palavra superalimento. E tu tava falando de seguir as pessoas, né? A gente já convidou muitas pessoas pro podcast, a gente indica todas elas. Então, quem não conhecia o podcast, quem tá aqui pela primeira vez, dá uma olhada nos outros episódios, muitos nutricionistas passaram por aqui. Alguns têm redes sociais, outros não trabalham tanto com isso, mas que trazem muita informação e que são de outros setores, que trabalham em outras questões, né? Assino embaixo, todos os convidados maravilhosos. Mari, aproveitando que tu falou um pouco dessa substância que tu conhece bastante, tu quer dizer um pouquinho, quer contar um pouquinho como é que tá o experimento, como é que é a vida de brevemente, assim, como é que é a vida de um cientista Nutri? A gente já falou lá no início, ótimo. Mas a gente não falou, assim, porque as pessoas pensam, né, aquilo que a gente comentou, o estereótipo da Nutri. Uhum. Perfeito. É assim, ó, a minha pesquisa, né, vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, mas tem vários tipos diferentes. A minha pesquisa, o que a gente trabalha? Eu trabalho com 2 modelos que a gente chama, que são 2 formas de pesquisar esse composto. Um deles é direto na célula. Então, a gente basicamente extrai um tecido, algum pedacinho do cérebro, e a gente utiliza lá animais, então a gente utiliza ratos, que são feitos, né, que funcionam, são produzidos para isso, né? Então, para experimentação animal. Então, a gente utiliza uma amostrinha ali do cérebro dele, e basicamente a gente isola algumas células, alguns tipos de células. No meu caso é o astrócito, que é uma das células lá do sistema nervoso central, e a gente coloca em plaquinhas, e aí com isso a gente tem aquela célula isolada. E aí, o que a gente faz? A gente basicamente joga a curcumina lá perto daquelas células e vai analisar o que aquele composto vai ter de efeito naquelas células. Então, aumentou uma proteína que é conhecida por melhorar a questão antioxidante da célula. Beleza. Então, a gente consegue ver bem de pertinho o que acontece e qual a via que está envolvida. Com isso, a gente pode, digamos assim, passar para a próxima etapa, que é, diretamente na célula tem esse efeito, mas a gente não tem como pegar um composto e colocar direto na nossa célula. Então, vamos trabalhar com um sistema inteiro, né? Então, que tem um estômago, um intestino, circulação sanguínea, tudo isso. E aí, a gente vai para o próximo passo, que seria a experimentação nos animais mesmo, né? Que é aí, dependendo da pesquisa, tu pode administrar de uma forma para eles, mas a gente dá via oral mesmo, que é dar para os ratinhos tomarem uma solução assim com essa curcumina, e depois, né, a gente analisa no tecido do cérebro desses animais, né? No nosso caso é o cérebro, mas pode analisar várias coisas em outros órgãos também, e aí faz essas dosagens sabendo que aquele composto foi ingerido, passou por toda essa coisa da metabolização, e aí chegou lá e a gente vê, teve efeito? Foi parecido com aquilo que a gente tinha visto lá no início? Não foi?
né? E aí com isso a gente vai conseguindo montar um quebra-cabeça e entendendo mais o efeito daquele composto numa pessoa, né? Porque a próxima etapa seria justamente dar para as pessoas, né? Um grupo que consome curcumina, um grupo que não consome, poder ver alguns parâmetros que a gente pode medir. Daí, claro, em sangue, que a gente possa fazer questionários, né? Porque a questão da experimentação animal é de poder ser uma forma segura da gente testar coisas antes de levar para os humanos, né? Porque a ideia é sempre preservar a vida humana ao máximo. Até porque é um modelo mais complexo também, né? Isso aí. E é bom para quem tá ouvindo, todo experimento em vivo, ele passa por um comitê de ética para aprovação. Super. E também tem um contexto que é uma metodologia, um princípio que, pelo menos lá onde a Mari estuda e trabalha, e todos os outros lugares sérios que utilizam, que é o princípio dos 3 R's, que é tipo redução, refinamento e substituição. Tipo, tu reduz o máximo possível os animais ou o tecido que tu precisa e tu refina o máximo aquele experimento para deixar ele bem preciso, ou se tu puder substituir por outra coisa, não tem por que tu usar animais, assim. Isso. Tanto que antes dos animais vem in vitro, que é uma célula, né? Isso aí. Que é um e tecido antes específico. mesmo de eu ir pra essa parte que eu falei das células, dos astrócitos, antes mesmo, quando eu comecei, tava no escurão, assim, tinha poucos estudos sobre a curcumina, eu não usei nem animais, a gente utiliza linhagens celulares, que a gente chama, que são basicamente células que elas são, uma vez derivaram de animais, mas que ela tem alguma mutaçãozinha ali que faz com que elas nunca parem de se multiplicar. Então, eu não preciso pegar um animal, tirar um pedacinho do tecido cerebral dele, fazer as células. Eu posso, aquilo lá, uma coisa que tem há muito, muito tempo, que é guardadinha congelada, no momento que eu descongelo e semeio das minhas plaquinhas lá, ela vai multiplicar. Então, eu nem preciso, né, utilizar um animal para começar, para não ter que, assim, isso para poupar ao máximo, né, a utilização de animais. Isso é uma coisa que as pessoas acabam também achando que a gente gosta, ou que é uma coisa... Crueldade, né? Exatamente. né? Não, a gente sempre tenta preservar ao máximo. Tanto que por isso que meu primeiro contato com pesquisa, eu nem utilizei nenhum tipo de animais, foram essas células para ver se vale a pena. Quando a gente viu que valia a pena, aí a gente foi indo para frente, e não só chegar fazendo qualquer coisa, né? Porque daí é irresponsável. A gente tem um comitê de ética super bom que vai cuidar de todos os projetos, né? Antes mesmo de começar, a gente tem que submeter esse projeto, e aí vai ter um cálculo do N, né? Que são de quantos animais tu vai precisar. Tudo isso é avaliado com bastante critérios, né? E tem que ser, né? E assim, ó, pode ter certeza, a gente não ia utilizar esses animais se pudesse utilizar um outro substituto, sabe? Sei lá, se tivesse um modelo, vamos pensar numa tecnologia muito avançada que consegue simular um organismo complexo em computador quântico do Google, da Microsoft, qualquer coisa assim. A gente estaria utilizando se isso fosse acessível a todas as pessoas. Exato. Só que enquanto isso, não temos esse tipo de tecnologia. A gente tem o quê? A gente tem a pesquisa de base, a pesquisa clínica, que é a mais avançada, que seria randomizada, com pares, etc., que daí já é mais em humanos, né? Isso aí. E por aí vai. Mas, assim, é fantástico, porque a gente consegue desenvolver ciência, desenvolver a base para as respostas que a gente tem. Por exemplo, a gente consegue, no futuro, dizer se realmente é um super elemento ou não. Que a Mari já deu vários indícios para nós de que é uma substância importante para alguns aspectos. E ela tá construindo um pedaço do caminho que outras pessoas vão construir para dizer, talvez para isso não seja, mas para isso ela tem uma resposta mais interessante. Isso que é o bacana da ciência, sabe? Exatamente. E aí o dia a dia da nutricionista como pesquisadora, que eu falei lá no início, que às vezes acabam vendo como se não fosse nutricionista, é porque meu dia a dia no laboratório, né, ele desde lavando vidraria, preparando soluções, fazendo esse preparo da cultura de células, né? Então trabalhando, sabe, eu acho engraçado quando eles passam agora qualquer coisa sobre as vacinas, e eles colocam algumas imagens de fundo, né, enquanto o pessoal fala que é uma pessoa com uma pipeta na mão, pipetando alguma coisa, é aquilo ali, né? Aquilo ali, né? Aquilo ali. Eu lembro bastante, quando eu trabalhei no laboratório era assim também. É aquilo ali. Fica, nossa, aquela pipeta é cara, gente, aquela pipeta é maravilhosa. Exatamente. E daí entra um pouquinho também, né, Mari?
como é que tá a situação, assim, na pesquisa, pelo menos para vocês ali? A gente sabe que a gente passou por vários cortes. Da época que eu trabalhava, já tínhamos passado. Depois eu observei que existiram vários outros também. Sim. Além da fuga de cérebros que a gente observou ali no início de 2020, né? E deve estar acontecendo ainda também, né? E como é que tá também na pandemia, né? Deve ter mudado muito a rotina de vocês. É verdade, tá muito bem lembrado. A gente já tava vindo ruim, né? Mesmo antes da pandemia, o incentivo, e a gente, sempre que fala em incentivo, às vezes as pessoas pensam só em número de bolsas. Também, né? Também, número de bolsas foi afetado. O PPG da Bioquímica, ele é um PPG que acaba sendo um pouco privilegiado, porque ele tem uma boa nota, né? Então, uma boa... A nota da CAPES é 7, né, que é um programa de excelência, então acaba que ele sente menos do que outros programas sentiram, mas ainda assim se sentiu, né, um incentivo menor do número de bolsas, o que acaba fazendo com que menos alunos entrem. E outra coisa que a gente sofreu e já tem sentido muito é o incentivo para coisas básicas que a gente tem no laboratório e também reagentes. Boa parte dos reagentes a gente tem que importar, então a gente tem que trazer de outros países, né, dependendo, anticorpos, placas, às vezes a gente tem alguns que não são produzidos no Brasil. E aí, com isso, né, a gente tem uma taxação muito grande de impostos que a gente, o pesquisador, né, acaba arcando com isso, mais essa alteração do dólar. Então, tudo isso, a falta de incentivo, tanto na relação das bolsas, quanto a diminuição da verba que a gente tinha para usar com essas coisas, mais esse aumento dos preços, mais essa questão da importação, tudo isso foi se somando de um jeito que, assim, a gente sempre brinca no laboratório que o brasileiro, ele é expert em gambiarra. A gente já tinha que ser. A gente teve que virar os ninjas das gambiarra. Porque acaba sendo assim, a gente tem um problema, às vezes, lá na bioquímica, que é da estrutura, né, que a gente tem uma estrutura ali de elétrica que é um pouco primitiva, assim, né, então a gente tem equipamentos que são super bons e às vezes a gente não pode ligar 2 ao mesmo tempo porque pode queimar, enfim, então são coisas desse tipo, é o dinheiro para manutenção, às vezes quando a gente fala diminuir o incentivo para pesquisa, não é só a bolsa, ele é a manutenção dos equipamentos, são as compras, tudo isso. E aí todo esse contexto já estava ruim, já vinha piorando. Com a pandemia, as questões, deram uma desandada boa, mas aí também não só por essa questão do incentivo, mas pela questão física mesmo, né? Que eu estava no laboratório o tempo inteiro e não posso mais estar, porque minha pesquisa, se eu for pensar em serviço essencial, ela não é, né? Então acabou vários projetos meio que sendo cortados pela metade, ou algumas pessoas tiveram que parar e depois provavelmente vão ter que voltar a trabalhar e vão estender mais o período. Então, eu tenho 4 anos para fazer meu doutorado, mas eu fiquei 1 ano e meio parada. Como é que isso vai ser depois? Como é que eu vou acompanhar isso, né? Então, gente, olha, é triste. A fala mais desanimadora do podcast foi agora. E assim terminamos o nosso podcast. Boa noite a todos. Nesse tom melancólico e lamurioso, nós encerramos assim. o Nós da Nutrição. A música do Chaves indo pra Acapulco. E assim, o que choca tanto, Mari, é que assim, a gente está saindo de uma situação pior na pandemia por causa da ciência. Exatamente. Ela que está fazendo que seja possível isso acontecer. Exatamente, a gente está enxergando uma luz no fim do túnel por causa da ciência. Eu e a Thay, nós gravamos um episódio que o pessoal já deve ter escutado a essa altura do campeonato, que este está ao ar, que fala sobre os 2 únicos institutos que nós temos que produzem a vacina. Isso. A gente teve uma precarização da estrutura pública para a vacina de anos. Que resultou na situação que a gente não tinha uma estrutura mínima para produzir tanto os insumos quanto a vacina em si. Exato. Sabe? E ali no laboratório a gente tem alguns pós-docs, né, que acabaram desviando do seu trabalho para trabalhar na testagem, né, para trabalhar principalmente em testagem. E aí acabaram também largando os seus projetos para trabalhar com isso. E o lugar que isso é feito é o ICBS, né, que é o Instituto de Ciências Básicas da Saúde ali da URGS,
que eu acredito que tá tudo andando bem na medida do possível, mas que todo mundo que estudou na URGS sabe que é um prédio com uma estrutura muito precária, né? Então é um lugar antigo, que sim, tá sendo feito muito teste, né? A prefeitura, acho que envia teste para lá para ser feito, tá sendo feito um trabalho tão importante e não tem o reconhecimento. E outra coisa que é importante de eu falar é que além da nutricionista não ser vista muito como pesquisadora, né, ou pesquisadora não ser vista como nutricionista também, pesquisador é visto como estudante, né? Ele não é visto como um trabalho. Nossa, nem fala disso, chega a dar uma tristeza. É muito triste, porque assim, não é um pesquisador. Eu tô chamando de pesquisador porque é um trabalho. É conhecido como, um estudante, mas tu só estuda, tu não trabalha. Eu ainda tenho um pouco da clínica, assim, mas mesmo se eu não tivesse nada, eu trabalho com pesquisa, sabe? Não sou só estudante, não é um problema ser chamado de estudante. Só que a questão é que é um trabalho, né? Por mais que seja um trabalho sem 13º, sem nada, né, de benefícios, é um trabalho, né? Exatamente. Sempre bom lembrar. Só tristeza, gente. Só esse final foi a derradeira. Mas estamos aí, a gente continua produzindo conteúdo para nutrição, a gente continua incentivando que as pessoas se cuidem da melhor maneira que elas puderem em meio à pandemia, assim, valorizem a cultura alimentar de vocês, valorizem as pessoas que estão ao seu lado, se cuidem, fiquem em casa o máximo possível, a gente está enxergando a luz no fim do túnel, como eu falei. Comprem máscara PFF2, esta será a minha indicação. Boa. Estou oficialmente dando a minha indicação. Perfeito. E não entramos na parte da indicação. Entramos agora, acabamos de começar. Acabamos de entrar na parte da indicação. Então entramos na parte da indicação. Gostei. A parte casca de nós, que são as nossas indicações. Pablo, começando com a máscara. Começarei. Não, eu vou fazer então de cabo a rabo agora. Vai lá agora. Assim, existe um site, pessoal, que vocês podem acessar, que é pff2paratodos.com. Procurem no Google, é excelente. O pessoal tá fazendo um trabalho de tabelar os preços, consegue comprar online em vários locais. Eles estão colocando as informações fundamentais para tu entender por que essas máscaras elas são tão importantes e qual que é a diferença de uma máscara de tecido para essa máscara. Por que é melhor eu usar essa? Por que eu não posso utilizar X vezes? Essa eu consigo usar mais de uma semana. Em que condições eu consigo? Então, assim, é o mínimo que a gente está encontrando hoje para conseguir se expor em meio a tantas cepas diferentes, em meio a tanta muvuca, já que as coisas não estão fechadas. Então tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Então te protege, é uma forma super eficaz de se proteger, porque assim, melhor se proteger do que ter um problema mais grave ou causar um problema mais grave também. Eu penso dessa forma. Então a gente aqui em casa está com estoque de PFF2. Aqui também. Tá assim, coisa mais linda. Aquelas coisas de pendurar nas paredes. Eu não conhecia esse site. Ótimo. Olha, é bem bacana. Eu só uso essa aí também faz um bom tempo aqui em casa, mas a gente não comprou nem para esse site. Foi bom saber, porque às vezes a gente não encontrava mesmo. É triste, sabe por quê? Porque eles tabelam, eles fazem assim, tipo, cotação, sabe? E aí tu encontra, lá no fulaninho, o site do Beltrano voltou a máscara X, então tá 3 pilas, sabe? E é muito boa até essa a questão máscara mesmo, né? Às vezes a questão da máscara, porque ela tem que ser aprovada pela Anvisa, né? Então, às vezes tu encontra na internet e fica na dúvida, será que essa aí é clandestina? Isso. Pode ou não pode? Então, muito bom mesmo, não conhecia o site. Fica aí a indicação. Fica a dica. Mais alguma, Pablo? Indicação pra hoje? Olha, pode ser. Uma diquinha cultural aqui. Diquinha tá? cultural. Adoro. Eu não vou recomendar o Direct Cutter do Zeca Snyder. Tá? Não recomendo que assistam. 4. Eu perdi 2 horas da minha vida. Que 2? Então não fica a recomendação. São 4 porque eu horas parei. de filme. Bom. Eu parei. Tá? Eu tenho mais coisa pra fazer, que é dormir no mínimo. Pra quem tá por fora, a gente tá falando do filme Zack Snyder, Liga da Justiça. Liga da Justiça. Tá. Versão Uncutted. Exato, versão do diretor, que ele fez uma outra, que é o filme foi muito modificado, muito cortado, ele resolveu fazer a versão dele e a versão tem 4 horas. Meu Deus. Gente, eu encarei o Irlandês com toda a alegria do mundo. É um puta filme. Deus. Agora, esse daí, nem vem que não tem. Mas assim, enfim. Eu fico com dor de cabeça de assistir esse filme, depois de 4 horas sentada na mesma posição assistindo, mas eu tenho a dizer que o meu pai, senhor meu pai, me mandou uma foto dele assistindo pela 2ª vez o filme em 2 dias. Meu Deus. Então ele realmente gostou mesmo, hein?
muito. Então, né, assim, gosto é gosto. Bom, para alguém serviu. Então, assim, ó, fica a ressalva, não é não recomendo, fica a ressalva. Por sua conta e risco, assista, né? Se hidrate, vá ao banheiro, pega uma fruta, faça uma pipoca. Alonga o pescoço, importante. Né? Enfim, depois corre uma maratona, faz alguma coisa. E o que eu vou indicar, na verdade, é um seriado coreano que se chama Something in the Rain. Eu assisti os 2 primeiros episódios com a Patrícia. E é um seriado bem gostosinho, sabe? É um dorama. Pra quem não sabe, dorama são dramas românticos, coreanos especificamente. Ele conta, assim, a história... Isso é o sinopse, então não é spoiler nenhum. De uma mulher mais velha que começa a desenvolver um relacionamento com um garoto mais novo. Na trama, eles perpassam várias questões de machismo e questões estruturais de machismo da Coreia especificamente, que a gente às vezes observa muito brandamente aqui, às vezes um pouco mais, mas é bem interessante e é bem gostosinho. Perfeito. Adorei. Aí, vai lá, Onde Thay. é que tu vê, Pablo? Netflix. Ali, facilzinho de achar, papum. Ótimo. Pode ir, Mari. Tá, muito bem. Eu tenho 2 indicaçõezinhas, tá? Elas não são tão assim, culturais, mas eu acho que pra esse momento as 2 são super válidas. Uma delas, também no Netflix, tem são umas séries que chama Explicando. E daí, vocês já conhecem, vocês? Sim, eu assisti já. Eu acho que eu ótima. assisti um episódio. Explica. Ela tem 3 formas diferentes. Então, ela tem explicando, que é de assuntos gerais. Então, vai desde, assim, explicando questões do comportamento, quanto explicando, sei lá, como drogas agem no organismo, até outras séries. Então, tem uma série que é uma série só explicando o cérebro. E aí fala sobre epilepsia, fala sobre diversas questões, assim, relacionadas ao cérebro, mas explicando de uma forma mais didática. Então, assim, tem entrevistas, tem desenhinhos mostrando como que funciona. São episódios de 20 minutinhos, o que pra mim é ótimo, né? Então, de divulgação científica séria, né? Falando, porque às vezes documentário que fala de nutrição, principalmente, tem que ter muito cuidado. Mas esse é um documentário super, super legal, que eles falam desde, assim, explicando o som, né? Como se geram ondas sonoras. E às vezes até assuntos que a gente acha que são muito complexos pra gente entender, eles fazem de uma forma tão didática que dá para entender. Então tem esse de gerais, tem esse do cérebro e tem explicando o coronavírus também, que tem um primeiro episódio, eu não sei se já saiu mais, porque o primeiro foi logo no início ali da questão da pandemia. Então esses 3, eu acho, essas 3, eu não sei se são, acho que estão Temporadas, talvez. Eu acho que sim, porque se tu pesquisa ali explicando, ele aparece como 3 títulos diferentes. Mas ele não é temporadas, porque ele tá separado no Netflix. Então, ele realmente são como se fossem séries diferentes, porque tem categorias de temática mesmo, né? Isso aí. A gente pode chamar de spin-off. Eu exato, acho. É uma spin-off. Né? Isso aí. Tipo spin-off, assim. Isso aí. E aí, enfim, fica essa minha dica, porque eu acho sensacional, assim, a gente que trabalha ali com o cérebro sabe o quanto é difícil explicar algumas questões, né? Como é que eu vou explicar epilepsia? É super complexo, né? Envolve um disparo de neurônios, não sei o quê. Eles fazem de um jeito que fica muito legal de assistir e que nos faz ter gosto pela ciência, porque, como eu falei antes, é tanta tristeza ali, tanta coisa ruim que acaba acontecendo, que é legal tu ver, assim, o cientista, o que ele faz, como ele descobriu, quem descobriu, como que foi. Então, eu acho sensacional. Então, essa é a minha primeira indicação. Tu diria que é revigorante? Eu acho. Eu me sinto importante, sabe? Quando eles falam do cientista como, de uma forma que ele se sente valorizado. E eu acho isso muito bom, sabe? Que deveria ser, né? Que deveria ser. A forma que eles conduzem essa divulgação científica, eu acho muito legal, muito honesta e acho que eu me sinto bem como cientista e me sentiria bem, acho que como a mera telespectadora, assim, de entender aquelas coisas que a gente acha às vezes, nunca vou entender isso. Vai sim. E a minha outra dica, na verdade, assim, não teria como não falar, assim, um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à pandemia. É um Instagram de um casal de infectologistas, não sei se vocês conhecem o casal Infecto. Não. Tá, é um casal de infectologistas que falam
Eles falam sobre várias questões relacionadas à infectologia, mas agora, principalmente, eles estão, né, atuando na infectologia e eles, né, as informações que eles passam são todas embasadas cientificamente, né, baseadas nos órgãos oficiais, não só do nosso país, quanto de vários outros. E eles são um casal que tem 2 filhas gêmeas, que são, assim, pessoas, sabe, seres humanos, que mostram ali as dificuldades de estar enfrentando isso. Então, desde disso, a parte humana, sim, né, de sou uma pessoa que estou convivendo com tudo isso, até a parte de divulgação científica, que é, saiu tal estudo, eles meio que traduzem ali, botam o que eu posso tirar daquilo, ou, começaram a se ver alguns casos de intoxicação hepática pelo uso indiscriminado de ivermectina ou de alguma outra medicação. Eles explicam ali, mostram um pouquinho alguns relatos, então eu acho um perfil sensacional para se informar. É casal.infecto. Então, fica aí minha segunda diquinha. Perfeito. Mais alguma? Pra mim eram essas. Tá, então eu vou também dar 2 dicas, olha só que incrível. eu vou indicar um livro que eu ainda estou lendo, tá? Mas eu não preciso terminar ele pra indicar, porque eu sei que ele é maravilhoso já. O livro chama... Na verdade, eu indico esse autor. O livro que eu tenho, por enquanto, é o A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Acho que é assim que se fala. Ele tem vários livros lançados, eu tenho esse por enquanto. Eles são todos da Companhia das Letras, pelo que eu sei. E esse que eu tô lendo, eu vou ler o resuminho dele, que é bem pequenininho, para vocês entenderem um assunto. Então, abre aspas. Em reflexões provocadas pela pandemia de Covid-19, o pensador e líder indígena volta a apontar as tendências destrutivas da chamada civilização. Consumismo desenfreado, devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. Então, são reflexões e divagações desse autor, pensador e indígena que são muito importantes para o que a gente está vivendo agora e para a devastação ambiental como um todo. Então, ele é muito bom, eu indico esse livro. Demais, já ele é bem curtinho, ele é muito curtinho, então todos os deles são. É muito rápido, ele é muito fácil e tal, para carregar também. É muito bom. Eu já ouvi falar dele, ele é bem bacana mesmo. Eu já tinha ouvido falar dele em alguns momentos, mas eu nunca tinha conseguido, nunca tinha parado, na verdade, vou comprar esse livro. E aí, ganhei de Páscoa, na verdade. E aí, comecei já a ler e tô engatada nele. Adorei. E aí, outra coisa que eu vou indicar, que é relacionado com o livro, é uma dica cultural, não tem nada a ver com nutrição, na verdade, mas eu me lembrei de indicar porque não sei se é tão conhecido. Faz um tempo que eu tenho ouvido mais dos influenciadores digitais, como eu falei que eu sigo, indicando o Goodreads, que é uma rede social de livros. É uma rede social bem legal, realmente. Não é tanto focada em rede social, mas é para tu conseguir montar a tua biblioteca digital, o que tu leu esse ano. No final do ano ele dá um resuminho do teu ano, é bem legal, assim. Mas ele é uma rede em inglês. Então tem muita gente usando essa rede. E ele funciona, mas ele é todo em inglês, então para muitas pessoas não é acessível. Uhum. E os livros também estão lá em inglês, muitas vezes, o título. Então, por exemplo, livros mais regionais a gente não encontra tanto, sabe? Além dos best-sellers, assim. E aí tem que colocar lá, enfim, ela é boa. Mas, para quem é brasileiro, eu indico usar o Scoob, que é uma rede social de livros brasileira. Então, Scoob é de books ao contrário, tá? Eu vou colocar o link lá no nosso site, mas é SKOOB, Scoob. Que é uma rede, então, para leitores do Brasil, organizada para tu ter a tua estante virtual, para todo mundo conseguir ver o que tu leu, o que tu quer ler, o que tu quer ganhar de presente. Uma boa dica para quem gosta de dar presente, livro de presente, que é o meu caso. Adorei. Tu ter o Scoob dos outros, né? Porque tu consegue ver o que a pessoa não tem ainda e o que ela deseja. E ali tu consegue atualizar, eu li esse livro, outra pessoa comenta sobre isso, é uma rede social mesmo. E é brasileiro, então tem a maioria dos livros daqui do Brasil, tem os livros também em inglês e em espanhol e outras línguas, e tu pode incluir um livro, né, quando ele não estiver lá. Mas é mais intuitivo para quem fala português, né, e tem dificuldade com outras línguas. Então ele é muito legal, eu indico, eu sempre uso, tá sempre atualizada a minha rede lá, meu perfil, eu tenho há muitos anos. E é legal porque ele mantém esse histórico, então eu vejo tudo que eu li em 2017, 2016, 2015. Fica um histórico bem bacana. Ótimo. Olha, legal. Gurias, ótimas indicações. Gente, para quem não nos segue ainda, vocês podem nos encontrar
em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês também podem mandar um e-mail maroto para contato@nozdanutrição.com.br. Mari, fica o nosso agradecimento por ter vindo à nossa casa, Nós da Nutrição, conversar um pouquinho. Mari, fala das tuas redes também. Ah, é verdade, divulgue-se, por favor. Divulgue-se. Sim, vou me divulgar, mas, gente, muito obrigada mesmo, adorei. A conversa fluiu tão bem, passou tão rápido, né, que eu nem vi que já fazia esse tempo que a gente tava conversando. Mas, não parece, mas né? muito obrigada, amém. Minhas redes, então, ai que chique. Mas, principalmente, na verdade, o Instagram, né, pelo Instagram tu me encontra de várias formas, @marinasead, Sead, SEADY. Lembrando que todos os E é links isso. que a gente falou, as indicações, o Insta da Mari, tudo vai estar lá no nosso site. E, claro, o Insta da Mari também vai estar no nosso Insta. Então, entrem lá que vocês encontram já a Mari marcada na publicação desse episódio. Isso aí. Muito obrigada, Então é Mari. isso aí, Muito obrigada a todo mundo que ficou até Tá, aqui. gente. E até mais. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau, galera. Tchau.